Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje vou falar para vocês a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada, conhecida como hidrocarbonetos cíclicos. Esses hidrocarbonetos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligações saturadas, que normalmente são chamados de cicloalcanos ou compostos alicíclicos, alifáticos, cíclicos. Geralmente eles podem ser representados por polígonos nos seus desenhos esqueléticos. Mas antes de começar a explicar aqui como que a gente vai fazer a nomenclatura desses hidrocarbonetos, quero mostrar para vocês alguns termos. Primeiro, o termo alquila. O que seria um alquila, para quem não sabe? O alquila é nada mais do que a eliminação de um hidrogênio em um hidrocarboneto. Por exemplo, se eu tenho aqui um metano CH3, se eu elimino um hidrogênio, vamos supor aqui, ele acaba virando um grupo alquila. Então ele deixa de ser metano e ele vai partir a ser chamado de metila. É importante saber isso porque vai ser comentado isso e no seu ensino médio e no curso superior vai ser bastante comentado isso, é importante saber. Então vamos começar com os exemplos. Como eu disse, eles podem ser representados por polígonos, né? Então, por exemplo, eu posso ter isso aqui como um cicloalcano, posso ter isso aqui como um cicloalcano, posso ter isso aqui como um cicloalcano, posso ter isso aqui, isso aqui como um cicloalcano também. Então, eles podem ser representados por esses polígonos também. Agora, seguindo o exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente vai seguir o mesmo critério dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, então você tem que contar quantos carbonos tem na cadeia principal. No caso aqui, cada vértice desse é um carbono, então aqui tem um carbono, 2, 3 carbonos. Então isso aqui vai ser se fosse um hidrocarboneto de cadeia aberta, ele seria um propano. Como ele é fechado, você precisa usar o ciclo para nomear e mais a quantidade de carbonos para nomear. Então seria um ciclo propano. Se a gente fosse pegar esse outro aqui, a gente vai contar quantos carbonos tem na cadeia. 1, 2, 3, 4. Então ele seria um butano, mas como ele é uma cadeia cíclica, então ele vai ser ciclo butano. E assim por diante, tá? É bem simples, não tem segredo. Cada um que você fizer aqui vai ser a mesma coisa. Aqui, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, seria um pentano, só que como é uma cadeia cíclica, é ciclopentano. Aqui, como são 6, ciclohexano, e assim por diante. Agora, se a gente tem um radical, vamos colocar aqui, por exemplo, agora a gente tem um radical aqui de um grupo metila. Lembra que eu falei ali quando você tem um hidrocarboneto que você retira um hidrogênio, ele se torna um grupo alquila e a terminação dele passa a ser ila? Então ele seria um metano, como tirou um hidrogênio, vai ser metila. Então aqui a gente tem um radical metila. Então para nomear isso aqui, como só tem esse radical, então a gente não precisa numerar, tá? Então, automaticamente ele vai para o número 1. Mas como a gente não precisa colocar, então é o metil, que é do grupo metil que está aqui, mais o ciclo, porque é uma cadeia cíclica, mais a quantidade de carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Metil ciclopentano. É assim que a gente nomeia esses hidrocarbonetos de cadeia fechada. Agora tem um detalhe. Caso a quantidade de carbonos do grupo substituinte for maior que a quantidade de carbonos da cadeia fechada,
Então vai mudar essa maneira de nomear. Vou dar um exemplo para vocês aqui que vocês vão ver que é tranquilo. Vai ter isso aqui, que vai estar ligado a essa coisa enorme aqui, CH2, 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 CH3. Veja que aqui a gente tem 1, 2, 3 carbonos. 3 átomos de carbono. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, como vai ser nomeado isso aqui? Primeiro, isso aqui agora vai ser a cadeia principal. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Só que nesses 4 carbonos está ligado esse ciclano aqui. Então, agora vai ser 1, porque está ligado no carbono 1. Ciclo. Agora tem 1, 2, 3. 3 é prop. Mas como substituiu um hidrogênio, ele passa a ser propil. Então, ele é ciclopropil. Um, dois, três, quatro, butano. Então, a gente tem que ficar de olho somente nesses detalhes, tá? Neste caso aqui, no primeiro exemplo, a quantidade de carbonos do grupo substituinte era menor que a quantidade do cicloalcano. Então, a gente nomeou dessa forma. Agora que é diferente, então a gente tem um radical, um grupo substituinte que tem a quantidade maior de carbonos em relação ao cicloalcano, então a nomenclatura muda. Vamos para o próximo exemplo também. Agora, eu tenho esse exemplo aqui. Quando você tem essa estrutura aqui, você tem que fazer a contagem de uma maneira que fique a menor quantidade de números possíveis, tá? Por exemplo, eu não posso começar daqui contando aqui 1 e daqui 2, 3, 4, 5, senão ficaria 1,5. Porém, eu posso contar aqui como 1, 2, 3, que seria a maneira correta. Então aqui eu tenho a quantidade de números menor do que aqui. Então seria 1, 2, 3, e não seria 1, 2, 3, 4, 5, que está errado. Então aqui é 1, 3. Como eu tenho 2 grupos metil, seria 1, 3 de metil, que são 2 metil. Ciclo, porque é um ciclano. Agora, a quantidade de carbonos da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclohexano. Agora, vamos dar outro exemplo. Agora eu tenho essa estrutura aqui. Aqui vai ter um grupo metil. Aqui vai ter outro grupo metil. E aqui vai ter um grupo etil. Aqui nesse exemplo, você tem que também contar a quantidade, fazer a contagem de uma maneira que a numeração fique o menor possível. Então, você não pode contar, por exemplo, aqui como 1, porque aqui seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí seria 1, 5 e 6, que daria uma numeração maior que se você contasse de outra forma. Aqui, por exemplo, se você contar 1, 2, 3, 4, vai ser uma quantidade menor. 1, 2 e 4 é uma quantidade menor do que se você contasse 1, 5 e 6 da outra forma que eu falei primeiro. Então aqui em resumo vai ficar: tem que seguir aquela regra que foi dita no vídeo anterior, né, que tem que seguir uma ordem alfabética na hora de nomear. Então aqui seria 1, 2 e 4, só que o grupo etil, pela ordem alfabética, vem na frente do grupo metil. A letra E vem antes da letra M. Então seria 2 etil,
1,4, porque no 1 e no 4 a gente tem dois grupos metil, então quando tem dois é dimetil. Ciclo, porque é um ciclano, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, cicloheptano. Viu como é simples, então? Não tem segredo, é praticamente o mesmo critério para você nomear um hidrocarboneto de cadeia aberta, é a maneira de nomear também os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Tem uma pequena diferença ali, como foi dito nesse exemplo aqui, porém é coisa básica, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Curta, se inscreva e compartilhe para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.